Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. João capítulo 20, verso de número 16. Hoje eu quero falar sobre Maria Madalena, aquela que foi a primeira mulher a ver Cristo ressuscitado. Maria foi uma mulher marcada pela libertação, agora marcada pela missão. É sobre isso que eu vou estar falando com você hoje. Graça e paz, minha filha querida. Você faz parte desta família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Nós estamos chegando ao final desta série de 12 devocionais sobre 12 mulheres que deixaram um legado. Como eu tenho aprendido, e eu tenho certeza que você tem aprendido muito também. Tem feito sentido para você cada reflexão, cada mensagem, cada oração? Sabe, hoje, do final, eu quero orar. Eu quero orar por você, quero orar por sua família e eu vou orar por mais testemunho através da família, através do casal, através da sua vida. A nossa vida precisa ser uma pregação do Evangelho. A nossa família precisa ser uma pregação do Evangelho. O nosso casamento precisa ser uma pregação do Evangelho. Por isso, fica comigo até o final. Se você puder, já escreve aqui, mais testemunho de Jesus na família. Mais testemunho, mais pregação do Evangelho. A nossa família precisa ser uma família testemunha, uma família missionária. Fica comigo até o final, porque eu quero orar por você que precisa também de uma cura, de uma libertação. Fica comigo até o final. Bom, Maria Madalena foi a primeira a ver Cristo ressuscitado. Uma mulher marcada pela libertação, agora marcada pela missão. A jornada de Maria foi uma jornada de lágrimas à proclamação. Esta jornada de lágrima à proclamação nos mostra que quem é alcançado por Jesus, anuncia Jesus. Quem é tocado por Jesus, anuncia Jesus. Quem é liberto por Jesus, anuncia Jesus. Neste devocional, nós vamos aprender algumas lições práticas de João capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. Esse capítulo revela como o encontro com Jesus transforma dor em missão. Como o encontro com Jesus transforma dor em missão e o choro em voz profética. De curada a enviada, isso mesmo, de curada a enviada. Maria nos ensina o poder do testemunho nas mãos de quem foi restaurado. Preste atenção nessa ilustração. Imagine alguém que carrega um peso há anos, vergonha, culpa, abandono, e de repente, esse alguém é tocado, é liberto, restaurado. A primeira reação é se agarrar a quem trouxe vida. Foi assim com Maria Madalena, mas Jesus fez mais do que curá-la. Deu-lhe um lugar na história, deu um chamado, uma missão. Ou seja, quando Jesus nos levanta, Ele também nos envia. Quando Jesus nos cura, Ele também quer que sejamos agente de cura. Quando Jesus nos liberta, Ele quer que sejamos agentes de libertação. Quais são as lições que aprendemos aqui? Primeiro, lágrimas não impedem o encontro, elas o preparam. Lágrimas não impedem o encontro, elas o preparam. Evangelho de João, capítulo 20, verso 11, diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Maria chorava, mas não desistia. Preste atenção. Maria chorava, mas permanecia, continuava, não desistia. Em meio à dor, ela ficou. Suas lágrimas não foram sinais de fraqueza, mas de amor persistente.
Às vezes, é no choro que Deus nos encontra. E talvez esta é a realidade de muitas pessoas que estão me acompanhando aqui hoje. Às vezes, é no choro que Deus nos encontra. É na dor que Ele se revela de forma mais íntima. Salmos 126, verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifaram. Elizabeth Elliot diz: o sofrimento é o lugar onde Deus mais claramente nos encontra. E a entrega nos transforma em testemunhas. Que coisa maravilhosa. Então, olha para cá. Não fuja da dor. Permaneça onde Jesus pode te encontrar. Em vez de esconder as lágrimas, leve-as à presença de Jesus. Muitas vezes, o começo do ministério está no fim das nossas forças. Vou repetir, porque você precisa guardar isso. O começo do ministério, muitas vezes, está no fim das nossas forças. Então, não esconda as suas lágrimas. Qual é a segunda lição? Antes da segunda lição, você já se inscreveu no meu canal? Você sabia que um canal de entretenimento cresce rapidamente, mas um canal de espiritualidade, de ensino, de devocionais bíblicos cresce bem devagar. Por quê? Porque você não se inscreveu ainda. Então se inscreva hoje. Não vai te custar nada além de 5, 10 segundos. Ó, aqui embaixo tem um botão. Clica nesse botão, inscreva-se. Isso. Aí vai aparecer o sininho. Clica no sininho e também na palavra todos. Pronto, agora você faz parte da família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. E minha gratidão por você fazer parte desta família. Segunda lição. Jesus nos chama pelo nome para revelar o propósito. João 20, verso 16, disse-lhe a Jesus: Maria, Fernanda, Ana, Joana, Francisca, Débora. Jesus nos chama pelo nome. Ele não fez um discurso, apenas chamou ela pelo nome, Maria. E naquele chamado estava a revelação, naquele chamado estava a cura, naquele chamado estava a missão. O Senhor nos chama de forma pessoal para nos lembrar: não somos mais definidos pelo passado, mas pelo presente. Isaías 43:1, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Karl Barth disse: Deus não nos conhece apenas como parte da humanidade, mas individualmente, pelo nome, e nos chama com um destino. Então, o que fica de prático nesta lição? Pare de viver sob rótulos antigos. Pare de viver sob rótulos do seu passado. Jesus conhece seu nome e sua história. Jesus conhece o meu nome e a minha história. Jesus conhece o nosso nome e a nossa história. Ouça a voz do Mestre e descubra a nova identidade que Ele te oferece. Qual é a terceira lição? Quem ama quer se apegar, mas quem entende se dispõe a obedecer. Quem ama quer se apegar, mas quem ama e entende se dispõe a obedecer. João 20:17 diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Maria queria segurar Jesus, mas ele a convida a ir. Às vezes, o amor quer ficar, mas o chamado nos faz caminhar. A intimidade verdadeira não é possessiva, é obediente. Quem ama Jesus não apenas se apega a Ele, mas aceita ser enviado por Ele. Mateus 28:10 diz: ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. John Wesley, o grande pregador, disse: a obediência é o mais elevado ato de amor. A obediência é o mais elevado ato de amor. Amar a Deus é ir quando Ele diz: vai. Então, minha querida irmã, transforme sua vocação em missão.
Não fique apenas nos pés de Jesus. Levante-se. Levante-se para obedecer ao seu envio. Há uma voz que precisa ser ouvida por meio da sua. Bom, nós vamos orar. E orar por mais testemunho na família. O marido precisa ser uma testemunha, a esposa precisa ser uma testemunha, o casal precisa ser uma testemunha, a família precisa ser uma testemunha. O que Deus fez na sua vida, no seu casamento, na sua família, precisa ser um testemunho. Vamos orar. Coloca aqui por mais testemunho. Coloca o seu pedido de oração. Sim, você que não colocou nenhuma vez ainda nesta série o seu pedido de oração, coloque agora. Nós vamos orar. Eu disse que eu vou orar por cura, por libertação, por restauração. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esta mesa. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez, está fazendo e fará. Ajuda as mulheres a entenderem que a missão nasce no encontro e se sustenta na transformação que o Senhor faz. Ajuda as mulheres a entenderem o que está escrito em João 20, verso 17, na parte B do verso. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Ó Deus, que as mulheres compreendam que Maria, antes excluída, agora é a primeira a receber a missão apostólica. Ajuda as mulheres a entenderem que a mensagem mais poderosa que nós podemos carregar é fruto de quem nós nos tornamos em Cristo. Ajuda as mulheres a entenderem que o testemunho de uma pessoa é a sua credencial. Afinal, Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Afinal de contas, como já dizia o nosso irmão Tozer, nenhum testemunho tem poder se não for alimentado por um coração que já queimou no fogo do altar. Pai, que cada mulher que me acompanha aqui nestes devocionais possa usar a sua história para glorificar a Cristo, sabendo que o mundo não precisa de perfeição, mas de pessoas transformadas com coragem para anunciar a graça de Deus. Ah, Senhor, que cada mulher compreenda que a voz de uma mulher transformada tem autoridade diante das pessoas. Senhor, desperta cada mulher, cada marido, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha para ser uma testemunha com autoridade a partir do que experimentaram do Senhor, e que haja um grande avivamento na casa, levantando um exército de testemunha. Como lemos em Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, Pai, um homem com uma experiência nunca é refém de um homem com um argumento, e o mesmo vale para a mulher. Então, que nenhuma mulher subestime a sua voz e nem tampouco a história que ela carrega, história de vida, que cada uma possa transformar essa história de vida que foi tocada pela graça sobrenatural, que elas transformem isso em um testemunho. Afinal, o mundo precisa ouvir o que esta mulher já viu e viveu com Jesus. E que as mulheres compreendam de forma definitiva que Maria Madalena foi curada, chamada, enviada e ouvida. Ah, ela foi a primeira a anunciar o Cristo ressuscitado. Ela foi a mulher restaurada pela graça. Isto revelou nela o coração de Jesus. Revelou para
todos, a partir do testemunho dela, que Jesus levanta os quebrados para proclamarem a vida. E aí nós vemos, Pai, em Maria, a mulher curada que foi enviada. Por isso, ajuda-nos a entender que o testemunho de Maria nos inspira a não calar o que Deus já transformou. Pai, que cada mulher entenda que a família, a vida, o ministério ecoam o mesmo testemunho. Eu vi o Senhor. Que esta mensagem que aprendemos com Maria nos edifique, nos transforme, nos impulsione e faça da nossa casa uma casa de testemunho, uma família que testemunha, um casal que testemunha, um marido que testemunha, uma esposa que testemunha sobre a experiência de transformação que tiveram em Cristo. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus, e que haja cura nesta casa, libertação nesta casa, vida abundante nesta casa, que esta casa seja um lugar de milagres, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero muito receber você e sua esposa aqui no nosso espaço Amo Família, um lugar de milagres, um lugar de vida abundante, um lugar de restauração. Venha com a sua esposa, venha com o seu marido, participe do SOS Casamento, celebrando o casamento, a Batalha de Todo Homem, a Batalha de Todo Homem. São imersões de 4 dias. Está aí o contato, tire informações e venha participar conosco. Não perca por nada. Nosso devocional de amanhã, ok? Não perca. Agora, como eu sempre peço, mande esta palavra para uma pessoa, 2, 3 que você ama muito. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.